Graça e paz, nós estamos aqui para trazer este ensino sobre o tema da cristologia, né? E gostaríamos de iniciar citando o versículo da palavra de Deus em João 5,39, quando ele diz: examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a cristologia é a parte da teologia sistemática, que ela trata sobre a pessoa e a obra de Cristo. Então podemos observar que Jesus Cristo, né, aqui inicialmente como a nossa grande esperança, né? Ele é a esperança de salvação para os descendentes de Noé e Adão, que não conseguiram colocar em prática a promessa do descendente da mulher nos 4.000 anos desde a criação do homem, como está escrito em Gênesis 3,15, que ele iria, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, depois Deus, ele com os povos advindos de Noé e Adão, né, se espalhando pela face da terra, né? Então Deus ele constituiu para si um povo, né, para ser uma nação escolhida por Deus. A estratégia de escolher um povo tinha duas finalidades, né, que é adorar a Deus e evangelizar os povos. Só que eles falharam e não atenderam à vontade de Deus para a vida deles. Então, podemos aqui observar também, continuando, né, a presença de Cristo desde o Antigo Testamento. Então, na criação, Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, muitos intérpretes afirmam que a expressão façamos é um plural de majestade, plural de majestade, plural de algo que é majestoso, de eminência. Realmente existe esse plural no hebraico bíblico, né? E sua aplicação, no entanto, é substantiva, geralmente e não verbal, referindo-se à majestade mais do que à sua ação. Relacionando Gênesis capítulo 1, versículo 26 com João 1:3, que diz que nele foram feitas todas as coisas, podemos afirmar teologicamente que Cristo participou do ato criador como agente de Deus, como criador, como Colossenses também afirma, Paulo afirma aos Colossenses no capítulo 1, versículo 16 e 17, de que Deus ele criou tudo por meio de Cristo e também preserva tudo por meio de Cristo. Então Cristo ele participou da criação e também da preservação do universo. Então, meus amados, além de ele estar presente na criação, também na revelação e na ação. Calvino sustenta que o anjo do Senhor, que se revela nas teofanias do Velho Testamento, era Jesus Cristo, o revelador de Deus, em Juízes 13, do 1 ao 25, e Gênesis 32, versículo 22 ao 32, né, ele trata sobre a questão de Sansão, né, o nascimento de Sansão, certo? E esse anjo ele foi adorado e foi cultuado por seus pais. E ele disse que seu nome seria maravilhoso para os pais de Sansão, Manoá e sua mulher. Então, comparando esse texto com Isaías capítulo 9, versículo 6, o texto diz que o maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o segundo caso é de Jacó, né? Ele diz que viu Deus face a face. Gênesis 32:30, né? Então, Cristo, ele de fato é Deus, né? Então, e esse revelador de Deus na figura do anjo, né? Ou de um homem, né? No Velho Testamento, não é outro senão o Messias, né? O verbo encarnado do Novo Testamento, assim entendeu Calvino e assim também entendemos nós. Então, nós vemos aqui também que Cristo ele cumpre no Novo Testamento todo o Velho Testamento. Um texto só para citar alguns, Mateus 1:23 fala que ele é o Emanuel, Deus conosco, né? E Isaías 7:14 fala que a Virgem daria à luz um filho que se chamaria Emanuel, e esse Emanuel significa Deus conosco. E vários outros textos, Mateus 2:5, comparar com Oséias 11, versículo 1, Mateus 26:31 com Zacarias 13:7, e por aí vai. Tem vários textos que você pode observar que há uma ligação, uma comparação do Velho e do Novo Testamento com relação a Cristo.
Por tudo isso nos leva a concluir que Cristo no Velho Testamento é mais do que uma esperança, é Deus em ação. E Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Já em ação desde o Antigo Testamento, desde a criação, a revelação e a ação. Durante toda a história da salvação, Cristo estava presente, salvando, revelando e continua ainda hoje salvando e revelando-nos pela Sagrada Escritura. Também podemos observar que Deus ele prepara um povo. Deus prepara um povo para que esse povo ele lhe pertença, né? Então, primeiramente, vemos os antecedentes históricos. Deus escolhe um povo fraco pela sua fraqueza para conquistar os fortes. Então, Deus escolheu o povo de Israel. O povo não era um povo mais numeroso, não era um povo mais forte, era um povo pequeno em número e fraco. Deus os escolheu para que eles, de fato, por meio deles, conquistassem os fortes. Deuteronômio 7, do 6 a 11, fala sobre isso, que Deus ele escolheu eles não por eles ser o mais numeroso, né, o povo mais numeroso, mas Deus escolheu por amor, né? Então, se não fosse a fraqueza de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não seria o Deus de todas as etnias, porque Deus espalhou o seu povo entre os povos como a Síria, Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia e Roma. E, através do belicismo, as nações se misturaram, houve uma mistura das nações, das guerras, das conquistas. Nações se misturaram, o povo de Israel foi para outros povos e houve uma preparação para a recepção internacional do Messias. Você pode observar no Novo Testamento várias nações já conhecendo a Cristo, povos de outras nações. E no Velho Testamento, outros povos que já adoravam o Deus de Israel. Depois, há uma reunião, né, depois da dispersão. Deus age por métodos não convencionais, métodos ilógicos para o ser humano, né? E ele convocou um povo para servi-lo, uma nação teocrática com legislação celeste dada por Deus, mandou construir um templo, estabeleceu sacerdotes. Depois esse povo, Israel, se divide, se torna debilitado, caindo para seus conquistadores. Então, sem a reunião, não haveria dispersão. E sem a dispersão, o berço universal de Cristo não seria preparado. Então, o Messias começou a nascer quando Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Então, ali já havia um preparo ali para o Messias ser não apenas de Israel, mas de todos os povos da terra, quando ele saiu da sua terra para uma nova terra, e ele vai dizer mais à frente de que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Ainda sobre o monoteísmo e eleição, tratar aqui a crença de Israel é um único Deus, que é um Deus salvador de Israel, né? Senhor da história, Senhor do universo, Criador de todas as coisas e Criador do homem. Então, isso diferenciava os judeus de todos os povos vizinhos e dos povos remotos que tinham mais de um Deus. Israel tinha somente um Deus, ele cria somente em um Deus. Então, a eleição de Israel, ela antecipava com clareza, né, o que plenamente se vê em Cristo Jesus, que é a salvação pela graça de Deus e a impossibilidade de o homem salvar-se a si mesmo ou de se reconciliar com o seu Criador. Então, aprendemos aqui na eleição de Israel que Jesus Cristo não é uma descoberta humana, não é uma conquista humana ou um alvo atingível, mas ele que nos descobre, nos escolhe, né? Ele que nos traz para si, né? Nos admite na igreja real, nos perdoa, né? E nos torna seus servos. Isso é uma obra dele. O monoteísmo, a eleição de Israel, leva-nos a entender essas verdades a respeito de Cristo. Então, meus amados, houve uma rejeição do povo de Israel, né? Uma rejeição chamada de rejeição benéfica, né? Israel, a nação do Messias, né? O Filho, né? Ardentemente esperado.
de gestação longa, né, penosa, acidentada e difícil, né, porque ele esperava o Messias há muito tempo, né. Ao nascer, ele foi recusado para que os gentios o recebessem e o adotassem. Os judeus têm sido rejeitados até hoje, o antissemitismo, né, pelo cutelo da Santa Inquisição, né, pelos holocaustos nazistas, né. Não somente os judeus eram rejeitados, mas o próprio Cristo dos judeus também era rejeitado. Então, mas só que por essa rejeição, o Cordeiro se tornou universal. Cristo é um judeu de todas as nações, de todas as culturas, Salvador e Senhor de todos os povos, não apenas do povo de Israel. Então, queridos irmãos, e aqui também podemos dizer sobre o Filho plural no feito coletivo. Então, Jesus Cristo é o remanescente fiel de Israel, a pessoa representativa do Velho e do Novo Testamento, do Velho e do Novo povo de Deus, o israelita final e o cristão inicial. Cristo representa tudo isso. O israelita final da transição e o cristão inicial que começa com a sua vinda a esta terra. Israel, como comunidade dos eleitos, é chamado de filho, o filho plural de Deus, né? Era o filho de Deus. Êxodo 4, 22, Oséias 11, 1, Mateus 22, 20, versículo 25, né? Então, nele, em Cristo, nós somos um com o Pai, em Jesus Cristo, né? Israel se consuma, em Cristo a igreja nasce. Para os regenerados, sua morte sepultou o velho Adão, ressurgiu ao terceiro dia e o novo Adão surgiu, de quem nós somos descendentes. Somos descendentes do velho Adão para o pecado e do novo Adão para a salvação, que é os nossos representantes. Então, concluindo até aqui, Cristo ele procede dos judeus para que nós possamos proceder de Cristo. Israel caminha para Cristo, né? E nós caminhamos em Cristo para Cristo nesse reino escatológico do Pai. Louvado seja Deus. Então, depois chegada a plenitude dos tempos, podemos aqui observar essas questões, aí veio a diáspora, né? Então Deus dispersou Israel como escravos, né? E os colocou no meio de gentios pecadores de todas as tribos, povos, línguas e nações. Deus tirou de Israel a soberania nacional, mas preservou-lhes a identidade, a lei e a fé. O óleo não se mistura com água. O óleo fica por cima, não se podendo tomar esta sem ingerir aquele. Assim foi Israel, assim é a igreja. Então eles estavam ali naquele contexto com outras nações, e ali Deus permitiu, na sua soberania, para que eles ali tivessem e houvesse um preparo para aquela plenitude dos tempos, a vinda do Messias. Deus alargou as fronteiras de Israel para abençoar o mundo pelo paradoxo dos cativeiros assírios, né? Babilônicos, gregos, romanos, né? Macedônios, né? E só que com tudo isso nós vemos, nós podemos conferir de que havia um plano de Deus, né? para que acontecesse a plenitude dos tempos, né? Então, meus queridos, havia um fator de unidade de Israel, que era a lei, né? Jerusalém era o único lugar onde se podia sacrificar o Deus do pacto, né? Isso levou os judeus a se tornarem monocêntricos. Eles tinham um local de culto, um local separado para o culto, que era em Jerusalém. Então, o centralismo na Torá, que era a lei dos judeus, levou eles à criação de sinagogas, casas destinadas ao ensino da lei e à oração, e o surgimento de escribas e manuais de interpretação. Com isso surgiram talmudes palestinos e talmudes babilônios. O mais importante no tempo de Jesus era o palestino, composto, né, da lei e da interpretação, né, e bem como de complementos de preceitos morais e de preceitos éticos. Então, também podemos falar sobre o proselitismo, né? Então, os judeus se tornaram intensamente proselitistas, né? Alguns o faziam com vistas à salvação dos prosélitos, né?
Muitos, porém, visavam ganhar adeptos à causa judaica. Então, a história nulo revela a missão proselitista dos judeus. Mas Deus, por meio disso, preparou caminhos pelos quais o cristianismo passou velozmente. Por exemplo, Cornélio e Lídia eram prosélitos. Você pode ver Atos capítulo 10 e Atos capítulo 16. Mostra tanto Cornélio como Lídia sendo prosélitos. Ou seja, eram tementes a Deus por causa da religião judaica, mas eles vieram a crer em Cristo e se tornar parte da igreja primitiva. Então, depois a parte da helenização, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Ele vulgarizou a cultura grega, espalhou ela por todos os cantos, né? Inclusive construiu o Decápolis, né? 10 cidades, um tipo de metrópole à época, para construir o panteão grego, né? Então, e Alexandria passou a ser o centro cultural mais respeitável do mundo. O helenismo virou moda. A língua de Sócrates passou a ser o idioma universal. A Bíblia foi traduzida para o grego, né? As escrituras falaram em grego ao mundo antes da encarnação do Verbo. Até o Filho de Deus é conhecido por um nome hebraico, Jesus, e por outro nome grego, Cristo. Então o grego ele foi muito importante também nessa questão. Então, depois da helenização veio a romanização. Roma submeteu os judeus ao seu poderio em 63 a.C., pondo fim ao decadente período Asmoneu, né, entregando a Palestina ao preposto Herodes o Grande, que governou até 4 a.C., né? Foi sob seu governo que o Verbo se fez carne no reinado central de César Augusto. Aquela Pax Romana, ela possibilitou a penetração do cristianismo pela viabilização, né, do trânsito entre outros povos, né? Então, depois disso, podemos observar aqui Israel como uma encruzilhada para o mundo, né? Ou do mundo. Deus providencialmente colocou seu povo na encruzilhada do mundo no ponto de convergência das grandes migrações, com estradas que ligam o Egito à Síria e a Arábia à Ásia Menor. Então, o mar Mediterrâneo abriu os portões de Israel para a Europa, na qual se localizava a capital do mundo à época, que era Roma, o maior império do mundo à época. Então, a grande facilidade de locomoção permitia a rápida comunicação das ideias. Aí no coração das grandes civilizações, né, nasceria Jesus Cristo para ser o Senhor de todos os povos, né? Bem, então, concluindo essa questão aqui, né? Até o Pentecostes, Cristo falou à igreja nascente, né? Naquele dia de Pentecostes, e pela primeira vez, Cristo ele falou oficialmente ao mundo através da igreja. Naquele momento a igreja falou ao mundo, sendo o instrumento de Cristo. Então, a catolicidade do primeiro sermão se deveu à plenitude dos tempos, né? Chegaria o tempo das nações, né? Dos gentios, que outras nações conheceriam o evangelho de Cristo. Então, Cristo se encarnou em um mundo universalizado pela língua, né? Por um poder político centralizado pela cultura greco-romana, né? por uma miscigenação sem precedentes, né? Sem dúvida alguma, nós estávamos na plenitude dos tempos. Então, tratando agora sobre a chegada do Messias, vemos que em Lucas capítulo 10, no versículo 11, ele diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, esse que aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, a data do nascimento de Cristo, ninguém sabe ao certo, né? Ninguém sabe o minuto, a hora, o dia, o mês e o ano exato do nascimento de Cristo. Tem-se por certo que o advento se deu entre o 8º e o 6º ano, antes do ano 1, ou seja, entre 8 a 6 a.C. Isso porque o nascimento aconteceu no dia de Herodes,
e esse faleceu no ano 4 a.C. Então, por que então se comemora o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro? Por quê? Porque quando Pompeu voltou vitorioso da Ásia Menor, no ano 67 a.C., ele levou cativo para Roma adoradores de Mitra, cujo ícone era o deus Sol, divindade dos soldados guerreiros. Os cristãos primitivos pregavam que a luz do mundo não era Mitra, mas Jesus Cristo, o Sol da nova era, o Sol nascente, nas alturas. Devido a isso que convencionou-se que nesse dia fosse comemorado no dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo, justamente para mostrar que não era Mitra que era o Sol, mas Cristo é que era o Sol nascente. Então o local que ele nasceu é em Belém, né? É Beth-Helen, que é casa de pão, né? Ou casa de alimento, né? A cidade de Davi, né? Que ficava a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu primeiro nome é Efrata, né? Belém Efrata, né? Então, o local do nascimento de Salvador contém profundas conotações teológicas. Por exemplo, o pão da vida nasceu na casa do pão. O Cordeiro de Deus entra no palco da história em uma manjedoura, numa estrebaria em Belém. São muitos e profundos conhecimentos teológicos que vemos quando observamos com cuidado essas questões. Então, os pais de Jesus. Maria era uma mulher humilde, da qual quase nada se sabe, né? Ela entrou para a história não como heroína, mas não como esposa de um marido famoso ou como uma deusa, mas como a mãe de Jesus, serva do seu próprio filho. Certo? O nascimento de Cristo aconteceu, né? Por exemplo, Isabel estava no 6º mês de gravidez de João Batista, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria e anunciou-lhe que ela conceberia e daria à luz a um filho que se chamaria Jesus, o Salvador do mundo. Então, e por um decreto de César Augusto, eles andaram de Nazaré para Belém para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Então, os primeiros que viram o nascimento de Jesus foram os pastores. Os pastores não eram vistos com bons olhos pelos fariseus naqueles tempos, né? Eles eram trabalhadores renegados, né? Camponeses rudes que eles não cumpriam algumas questões da lei devido ao fato de estar sempre nos campos, né? Como a questão de estar no templo, né? De estar da questão do sábado, né? Eles eram mal vistos pelos religiosos, né? Mas foi a trabalhadores desse tipo, renegados, camponeses rudes, que agradou ao Pai, né? Anunciar esse tão grande, né? E glorioso anúncio, né? E majestoso do nascimento de seu filho. Não somente isso, ele privilegiou-os com a bênção de ser os primeiros a contemplar a face do menino Jesus e a proclamarem a sua chegada. Em Lucas 2, né? Você pode ler Lucas 2, do 8 até o versículo 18, você vai ver sobre isso. Depois disso, fala-se também sobre os magos do Oriente, né? Eles eram religiosos sábios que se dedicavam ao estudo da matemática, da astronomia e da alquimia. E há duas tradições sobre os magos, né? Uma oriental de 12 sábios, adotada pela Igreja Oriental, e outra de 3, Melquior, o velho Gaspar e o jovem Baltazar, o negro. Entre os gentios, eles foram os primeiros a prestar culto a Jesus Cristo, e isto é muito significativo para nós. Então, tratando aqui sobre um assunto polêmico, sobre a família de Jesus. Esse assunto, que à primeira vista parece ser tão simples, né? Para nós evangélicos é polêmico e pode trazer muita discussão e confusão para quem está preocupado com provas científicas da passagem de Jesus pela terra e com dogmas estabelecidos. Precisamos estar dispostos a conhecer o grande amor de Deus e o significado de Cristo, revestir-se da plena humanidade, né? E esvaziar-se dos atributos divinos, né? Como em Filipenses fala, né? Que ele sendo existindo em forma de Deus, né? Não teve como usurpação ser igual a Deus, esvaziou a si mesmo, né? Assumindo, né? A figura de servo, sendo reconhecido em figura humana, né?
Então precisamos conhecer a pessoa de Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor e Redentor. Mas, meus queridos irmãos, Jesus e sua família, nós podemos ver num texto aqui, numa passagem que diz: não és o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão e Judas, e não vive entre nós suas irmãs? E aí eles se escandalizavam nele, Marcos 6,3, né? Porque eles sabiam que era o pai, que era a mãe, que eram os irmãos e irmãs de Jesus. Então, Cristo, ele era da descendência de Davi, né? Mas ele desprezou a sua realeza. Ele era da família real, descendente de Davi, segundo a carne, tanto por parte de Maria como de José, seu pai adotivo. Porém, seus genitores não lhe forneceram nenhuma grandeza histórica ou qualquer proeminência social. Então, veja só, ele era da família real, de fato, mas ele não buscou isso para si. Ele não foi em busca de um trono, não, porque ele veio aqui com a missão, de fato, de ser o servo sofredor do Senhor. Mas aqui também falando sobre a família de Cristo, vemos que Cristo teve irmãos naturais. Então, para a igreja evangélica, Jesus foi o primogênito de Maria. Preste atenção. O primogênito, ele foi o primeiro filho de Maria. São seus irmãos, né? Tiago, José, Simão e Judas, né? Então, e mais alguns irmãos, mais algumas irmãs, né? O termo aqui usado, o termo grego aqui é adelphos, né? A Igreja Católica usa a definição de Jerônimo de séculos depois, né? Para dizer que irmãos ali seriam primos, mas o termo irmão usado aqui nessa passagem era adelphos, Mateus 13:55. E quando vai dizer que Maria era parente ou prima de Isabel, em Lucas 1:36, vai falar lá que o termo grego síngenes não é o termo adelphos. Então, não é a mesma coisa, é diferente. Então, por que Cristo teve irmãos naturais? Algumas sugestões para a gente pensar. Primeiro, porque ser mãe em Israel era um ato era dignidade e honra, né? Segundo, porque José recebeu uma ordem do anjo para receber Maria como esposa, e ele a fez. Apenas ele não a conheceu durante o período da gravidez do Messias. Então, o texto lá em Mateus 1:25 está bem claro que ele não a conheceu. Conheceu ali é ter relação sexual. Ele não teve relação sexual com ela durante o período de gravidez. Mas depois disso, ele teve relação com ela. Seu casamento não foi uma fantasia, mas foi um ato real e verdadeiro, né? Então, terceiro, porque Lucas, anos depois, conhecendo Jesus e seus irmãos, registra e ela deu à luz o seu filho primogênito, Lucas 2:7. Ou seja, se fosse único, Lucas teria escrito unigênito em lugar de primogênito. Seria o único gerado e não o primeiro gerado. Mas não foi isso que Lucas escreveu. Então, ficamos com a Bíblia. Então, quarto, porque nunca os irmãos de Jesus são referidos junto a outra Maria, suposta mãe deles, segundo Jerônimo, mas sempre junto à Virgem. João 2:12, Marcos 6:3 e paralelos. Certo? Então, se que eles fossem primos de Jesus, não causaria escândalo nenhum, como os irmãos causariam, isto é, se Jesus fosse Messias, não teria irmãos naturais, filho de Maria sua mãe. Entendem? É um imbróglio que as religiões se metem quando vão colocar o que não está na palavra, né? Muito complicado, né? Então, e primo, certo? Não pode ser chamado de irmão em contexto que possa oferecer dupla interpretação. É o caso de Isabel, né? Chamada de prima, falei Lucas 1:36, era chamada de prima de Maria. E o termo grego usado nessa passagem de Lucas 1:36 não é adelphos, é síngenes ou súgenes. Então, irmão não é chamado de primo. Exemplo: e sereis entregue por pais, irmãos, que é adelphos, parentes, síngenes, a mesma palavra para primo em Lucas 1:36 e para amigos, né? Lucas 21, versículo 16, a parte A. Então, não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa.
E para finalizar essa parte aqui, Jesus entrou na vida real de uma família por meio de uma família real. Sua encarnação foi perfeita, completa e indiscutível. Então, ele entrou numa família real, família existente. Tinha pai, mãe, tinha filhos. Aí ele foi o único que foi gerado do Espírito Santo. Os outros foram gerados naturalmente. Então, por que se tenta, então, provar o contrário? Boa pergunta, né? Boa ideia, né? Na época das lutas cristológicas, quando se disputava sobre a natureza real de Cristo, transferiu-se para Maria algumas divinizações que não cabiam a ela. Gerando no ano 347 a 419 depois de Cristo, né? Defendeu a gente viu nesse período, né? Defendeu a tese da perpétua virgindade de Maria. E, em consequência, negou a existência de seus irmãos consanguíneos, né? Isso só foi negado em 347 aproximadamente. Não há base bíblica para isso. Certo? Então, e qual a ligação de Jesus com Maria? Não podemos pensar que Cristo foi um filho desobediente a Maria. A Escritura fala que ele era submisso a seus pais, a José também. Mas já te convi que ele, o Emanuel, Deus conosco, não se limitaria aos humanos conselhos e norteamento de sua genitora, né? Aos 12 anos, seus atos foram incompreensíveis para Maria e para José, né? Ele foi descrito como louco pelos familiares, né? Declarou-se que sua missão independia dela e que ele não priorizou sua família, né? No reino de Deus. Seus irmãos não criam nele, certo? Ele repreendeu uma mulher que exaltou Maria. Então, o ministério de Cristo ele é independente de Maria. Porque o Messias é Cristo, não é Maria. Embora seja uma serva de Deus, mas ele é o Messias, não ela. Então, concluindo, a família de Jesus hoje somos nós, a igreja. Respeitamos Maria, né, como serva de Deus, como conserva nossa, mas somente a Cristo. Cadê o celular? Então, amados, nós respeitamos Maria, como já disse, né? Mas nós confiamos nossa vida a Cristo e nosso destino a Deus, né? E adoramos a Deus exclusivamente. Então, sobre Cristo e o Pai, né? Vimos que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele é sujeito e objeto da nossa fé, e não como filho de Maria, mas como filho de Deus. Nós o temos, nós o adoramos como filho de Deus. Muito de Deus operou porque Maria cooperou. Na verdade, Deus não precisa da cooperação humana para realizar seus propósitos em favor das criaturas dele. Então, ele já havia planejado isso antes da eternidade. Então, nada poderia frustrar os seus planos. João 42, versículo 2. Então, sobre Cristo e a casa do Pai. Aos 12 anos, ele desceu com sua família a Jerusalém para a festa da Páscoa, né? E terminada a festa, seus familiares retornaram para ele não retornou. Ficou com o sacerdote no templo, né? Fazendo perguntas e questionando as respostas. Então, aprendemos que o Pai de Jesus Cristo é nosso Pai também. Maria também é filha de Deus, é nossa irmã. E Cristo é a nova casa do Pai, né? Ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Então, a relação sobre o filho e o pai, né? Jesus não é um filho de Deus, ele é o filho de Deus. Ele é o segundo Adão na ordem natural. Então, e o primeiro na ordem espiritual, o iniciador da nova humanidade. O pai e o filho são iguais, da mesma substância quanto a natureza, né? E das mesmas virtudes quanto os seus atributos. Certo? Quem vê o filho, vê o pai. Quem ama o filho, ama o pai. Quem tem um filho, tem um pai. Então eles são não a mesma pessoa, são pessoas diferentes, mas são o mesmo Deus. Pessoas distintas, mas o mesmo Deus. Então,
E o Filho faz a vontade do Pai. Todo o ministério de Jesus Cristo consistiu em fazer a vontade do Pai. Não se trata de subordinação. Não, é o Pai atuando de modo salvífico no Filho. Então, somente Deus pode realizar com perfeição final a vontade de Deus. Então, por isso que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 3, João 1, 18, João capítulo 20, versículo 21, 1 João 5, versículo 20. Ele é Deus. Por isso que ele pode, de fato, realizar com perfeição a vontade de Deus. Então, a vontade do Pai se realiza no Filho, certo? Cristo não somente realiza a vontade do Pai por volição, por ação, por decisão consciente, né? Mas ele submeteu-se inteiramente para que nele a soberana vontade do Pai se efetivasse, mesmo que isso lhe causasse tristeza, sofrimento, angústia e morte, como a cruz e o sofrimento. Então, sobre Jesus e o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito agiu na concepção de Cristo, né? Mateus relata a miraculosa concepção de Jesus, sem Maria cópita come algum, Mateus 1,18, e foi por uma ação miraculosa do Espírito Santo, Lucas 1,35. Deus formou o Adão da terra e lhe soprou o Espírito nas narinas, Gênesis 2,7. Depois ele formou a mulher do homem, Gênesis 2,23. O Salmo 139 traz um paralelo entre as profundezas da terra e o ventre materno. Salmo 139, verso 12 a 16. Então, a primeira humanidade é natural, gerada em Adão, segundo a espiritual, gerada em Cristo. Então, também podemos observar o batismo de Cristo, né, e a ação do Espírito Santo, né? No ato batismal de Jesus, que é um símbolo, figura e modelo do nosso, né, envolve o Pai que declara formalmente a filiação do batizando, o batizando, o Filho de Deus, e também vemos o Espírito Santo que desce sobre o batizando, exatamente como pairava na criação original lá em Gênesis 1:2. Então, também podemos ver o Espírito Santo atuando no ministério de Cristo. Cristo realizou seu ministério e deixou ao Espírito Santo a função de aplicação e efetivação no coração dos homens, mantendo a salvação e criando agindo, né, mantendo a salvação, né, e trazendo, né, não criando novas coisas, melhor dizendo, não criando novas coisas, mas salvando, né, e mantendo a salvação, preservando a salvação. Então, o Espírito Santo, ele é uma dádiva de Cristo. Recebe o Espírito Santo todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Crer na linguagem bíblica significa entregar-se a Jesus Cristo, né? Confiar nele seu destino e seu futuro. Crença mental e formal leva à religião, mas a crença espiritual, ela leva à salvação em Cristo. João capítulo 7, verso 37 ao 39. Pode conferir aí. Então, Jesus Cristo e a igreja também têm uma relação. Ele vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades deis frutos, e o vosso fruto permaneça, porque a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome eu vou conceda. João 15, verso 16. Então, Jesus Cristo, ele é uma pessoa coletiva, né? Na história da redenção, destacam-se 4 figuras, entenda por favor. Representativas: Adão, o pai da humanidade, o homem das origens, né? Abraão, o pai da fé, o homem da promessa, né? Moisés, o legislador, pai do povo eleito, e Davi, a estrela de Judá, o pai do reino de Israel. Adão gera a humanidade, Cristo a nova humanidade. Abraão é o pai da fé, Cristo é quem dá a fé. Moisés é o legislador, o pai do povo eleito. Cristo é o perfeito legislador, o perfeito sacerdote, aquele que de fato cumpre toda a legislação, toda a lei é cumprida nele. E Davi, a estrela de Judá, que o pai do reino de Israel. Cristo é o que reina eternamente, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, como Eva,
originário de Adão, tornou-se carne da carne e osso dos ossos do seu esposo, a igreja, que foi gerada em Cristo, é una em Cristo e por Cristo. Ele é o cabeça da mulher e a igreja está em Cristo e Cristo em Deus. O seu corpo foi partido para que os dispersos se reunissem na corporalidade da igreja, dos eleitos da igreja. Então, também podemos observar Cristo como rei. A Escritura afirma, né, que ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Então, Cristo nasce e morre como rei. O anjo avisou que ele reinaria no trono de Davi e seu reino não teria fim. Lucas 1, versículo 31 a 33. Ele recebeu honrarias de rei, não pelos judeus, mas pelos gentios, pelos magos. Mateus 2, 1 ao 12. Na sua morte, Pilatos ordenou que fosse colocado Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então ele é também chamado de rei na sua morte. Então, ele é herdeiro do trono de Davi. A promessa transmitida pelo anjo Gabriel de que Deus daria o filho de Davi, o trono ao filho de Davi, né, cumpriu-se na história e na eternidade. Né? Davi era um rei histórico, Cristo é tanto histórico através da igreja quanto espiritual sobre todos que aguardam o dia da sua consumação. Ele é superior a Davi, seu reino abrange o universo e a eternidade. Então Jesus também é o nosso sacerdote. Porque Hebreus 5.1 diz que porque todos somos sacerdotes, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como um sacrifício pelos pecados. Então, o ministério sacerdotal ele tem algumas características. Primeiro é que ele é instituído por Deus. Ele é constituído por Deus. Segundo, ele tem algumas características, que deve ter vida de santidade. Ele representa o homem diante de Deus. Cristo é nosso representante federal diante de Deus. E ele tem as funções de oferecer sacrifícios e intercessão pelo povo. A Escritura afirma que Cristo ofereceu o sacrifício único, o sacrifício irrepetível, né? E depois dele oferecer o sacrifício, ela sentou-se, Hebreus 1, versículo 3, e ele intercede pelo pecado do povo, intercede por nós, e a sua intercessão nos preserva salvos, Hebreus 7, 25 e Romanos 8, 34. Então, Jesus, o profeta, ele também é profeta. Moisés falou de Jesus como profeta, né? Aos 12 anos ele deixou os pais para ir ao templo cuidar dos negócios do pai, culminando no Getsemane, quando ele cumpriu a vontade do pai e não a dele. E o filho fala o que prescreve o pai. E como os profetas do Velho Testamento, assim Cristo também fala o que o pai prescreve. Mas ele é maior do que todos os profetas, porque os profetas eles foram usados por Deus, mas a sua profecia ela apontava para Cristo. E quando chegou em Cristo, a sua palavra foi última e definitiva. Hebreus 1, versículo 1 e 2 fala que Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho, nos fala somente pelo Filho, a quem constituiu herdeiro do universo. Então, ele também é o bom pastor. Nesse estudo, nós formamos um texto histórico que demonstra a necessidade de Jesus para a nossa vida. Com a divisão dos reinos de Israel e Judá, os profetas passaram a falar de um Messias, que viria para ser o único pastor do rebanho. Né? Jeremias 3,15, 23,4, Ezequiel 34, 23, 37, 22, 24, Zacarias 13, 7. Então, nasce uma estrebaria, Jesus, né, começa seu ministério com as ovelhas perdidas de Israel e ainda juntaria outras ovelhas para o seu aprisco. Em João 10, do 1 ao 30, ele se descreve como o bom pastor, como a encarnação do Deus pastor que aparece no Salmo 23, que veio dar vida pelas suas ovelhas. Depois podemos observar Cristo como crucificado. Ele vai dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, versículo 28, no evento da ceia do Senhor. Então, podemos ver aqui algumas causas históricas da morte de Cristo. Primeiro, a primeira causa histórica que ele morreu é para convencer os romanos. Os judeus queriam convencer os romanos que ele era um amotinador, um subversor da ordem pública. E assim os romanos teriam que, de fato, entregar ele para ser morto. Segundo, para convencer os judeus.
Ele disse que era superior ao santuário, disse que era capaz de destruí-lo e em 3 dias reedificá-lo. Ele se declarou filho de Deus, portanto igual a Deus, João 5,18. No Sinédrio judaico ele sustentou dizendo: sou o Cristo, o Filho de Deus. Então Cristo foi rejeitado exatamente por ser rei e por ser Deus. Funções e qualidades que os homens querem para si e não têm. Agora, as causas teológicas da morte de Cristo. Primeira causa, a cruz é a centralização da justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Nossa dívida é cobrada inapelavelmente em Cristo Jesus. Não nos é mais imputada. Colossenses 2, 13 e 14, 1 Pedro 1, 17 ao 21, 2 Coríntios capítulo 1, verso 25, 1 Coríntios 5, verso 21. Também na cruz o homem em Cristo Jesus se oferece a Deus em holocausto. Jesus podia evitar a morte ocultando-se, silenciando-se, fugindo à responsabilidade messiânica, retratando-se perante os tribunais civis e eclesiásticos, mas ele não fez, ele preferiu oferecer-se a Deus como holocausto em nosso lugar. Terceiro, a cruz é a consumação do amor de Deus. Deus Pai entrega seu Filho por amor, para nos dar vida eterna. João 3, 16 e 17, Romanos 8, 32 e 39, Romanos 5, versículo 8. E a cruz, ela é a universalidade da graça, é a graça se tornando universal a todas as nações. A lei e o mosaísmo separaram judeus e gentios, privilegiando os primeiros e discriminando os segundos. Na cruz, Deus abriu os braços e estendeu as mãos a todos os povos. Efésios 2, versos 11 ao 22. Então, agora sobre continuando Cristo ressurreto. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Né? Paulo diz que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Os textos veterotestamentários invocados como profecias da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como Oséias 6, versículo 1 ao 3, João 1, 17 e Êxodo 19, versículo 10. A promessa da ressurreição do velho povo dominado pelo pecado, escravizado por estranhos, foi prevista na visão de Ezequiel 37, 1 ao 14, figura do que Cristo realizou na sua morte e ressurreição. Então, agora quem é Jesus Cristo? Cristo perguntou aos discípulos, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então ele vai... Aí uns disseram que ele era Elias, outros que ele era João Batista, ou um dos Jeremias, ou um dos profetas. E Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Elias era esperado como precedente do precursor do Messias, né? Aguardado como profeta, o último da linha profeta, para anunciar o fim dos tempos e a emersão do dia do Senhor. Seu advento marcaria o fim da velha era e o início dos tempos escatológicos. E esta promessa se cumpriu, diz Cristo na pessoa de João Batista. Então, quando Cristo afirma que a lei e os profetas duraram até João Batista, queria dizer que o novo mundo estava surgindo, os tempos escatológicos encontravam-se. E agora, o Cristo veio, né? Então, ele não era Elias, ele não era os profetas, mas ele era o Cristo que veio para nos dar vida eterna. Que Deus assim nos abençoe muito ricamente. Deus nos abençoe.